Salve galera! Começaremos agora uma parte muito importante da física que chama a gravitação. Para isso, nós começaremos com leis de Kepler, depois passaremos para Newton e finalmente movimento de satélites, beleza? É importante que você assista todos os vídeos na ordem que eles forem postados. Vamos pro vídeo, galera! Antes de mais nada, esse é um momento da matéria que tem muito aspecto histórico e esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo da maioria dos vídeos aqui desse canal é fazer com que você vá direto ao ponto naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem caído para o teu vestibular. Então, vamos direto ao ponto. Gente, primeiramente, antes de começar a aula, eu gostaria que você soubesse o que é e como desenhar uma figura muito importante, chamada elipse. Para isso, imagine que eu tivesse um quadro, por exemplo, uma lousa, tá? E vou lá num cantinho, bato uma tarraxa do lado esquerdo, pá. Vou lá no outro canto, bato uma outra tarraxa do lado direito, beleza? Aí eu faço o seguinte, amarro uma cordinha na tarraxa da esquerda, amarro uma cordinha na tarraxa da direita, beleza? Aí eu faço o seguinte, ó. Com a ponta de um lápis, eu estico essa cordinha. Aí eu dou um looping com a minha mão. Pronto. Assim, ó. Quando eu dou um looping com a minha mão, a figura que aparece em questão é uma elipse, ok? Essa figura vai assumir importância fundamental neste vídeo, beleza? Gente, cada um daqueles pontinhos em que eu havia amarrado a cordinha, em que eu havia batido a tarraxa, você vai chamar para mim de foco da elipse, tá bom? Dercy, então uma elipse apresenta dois focos? Perfeito. Uma elipse apresenta dois focos. Agora eu viro para você e pergunto assim, ó. Imagine uma situação em que eu pudesse bater as tarraxas no mesmo ponto. Imaginou? Sim, então os focos seriam coincidentes? Perfeito. Se os focos fossem coincidentes e você desse o looping, sabe o que você teria? A elipse, ela assumiria o formato de uma circunferência. Sim, então eu posso dizer que uma circunferência é uma elipse em que os focos coincidem? Perfeito. Perfeito. Conclusão. Toda elipse, toda circunferência é uma elipse. E, obviamente, nem toda elipse é uma circunferência, porque nem sempre os focos coincidem. Dercy, por que você está falando isso? Isso aí é matemática. Gente, a elipse é fundamental para você entender a primeira lei de Kepler. Sabe por quê? A primeira lei de Kepler, também conhecida como lei das órbitas. Aliás, cada lei de Kepler tem um apelido, tá? Ela fala assim, ó. A órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos. Nesse exemplo aqui, eu coloquei no foco 1. Desci o foco 2, ele fica vazio lá. Ele fica vazio, tá bom? Então quer dizer o seguinte, ó. Imagina a Terra dando um looping em torno do Sol, assim, ó. Vai chegar um momento em que ela passa o mais próximo do Sol possível. Esse pontinho é chamado de perto do Sol é perto do hélio, periélio. Nesse ponto, a distância do planeta até o Sol é a mínima possível. Agora, em um determinado ponto do looping, sabe o que acontece? O planeta, no caso a Terra, né, está o mais distante possível do Sol. Nesse caso, a distância é máxima, aí eu estou afastado do Sol é afastado do hélio. Esse pontinho é chamado de afélio. Beleza? Bom, aqui cabe algumas ressalvas. Gente, apesar de as leis de Kepler serem propostas, serem pensadas, baseadas aí nas observações como se fosse discípulo dele, né? Tycho Brahe. Discípulo não, né? O mentor dele. Serem pensadas para os planetas em volta do Sol. Mais tarde, graças a Newton principalmente, percebeu-se que essa lei aqui, e todas as demais que eu vou te apresentar hoje, são válidas para quaisquer astros que orbitam quaisquer outras estrelas. Fechou? Mas vamos ficar contido aqui no sistema solar que tá bom demais. Tá bom? Dercy, então quer dizer que isso aqui também vale para Lua girando em volta da Terra? Perfeito. Perfeito. A órbita da Lua girando em volta da Terra é uma elipse. E a Terra, né, ela ocupa aí um dos focos. Beleza? Só que tem situações em que a elipse é muito pouco achatada. Tá bom? Aí a gente pode considerar aproximadamente uma circunferência. É o que acontece, por exemplo, no caso da órbita da Terra em torno do Sol. Neste caso, a elipse é muito pouco achatada.
Beleza? Bom, agora, como eu estou falando de uma elipse, a cada momento a distância do planeta até o foco vai mudando, tá? Para facilitar a tua vida, a gente trabalha com o chamado raio médio, tá bom? Você pega a distância mínima, soma com a distância máxima e divide por 2. Mas nas provas de vestibular, dificilmente você vai fazer essa continha aqui, ó. Sabe por quê? Na maior parte dos vestibulares, eles já fornecem o raio médio para você trabalhar, tá bom? E outra, quando a gente está falando de lei de Kepler, a maior parte das vezes, gravitação em geral, os exercícios são exercícios literais, tá? Então, na maior parte das vezes, nesse ramo da matéria, os exercícios são literais. Até porque os números seriam muito grandes e seria muito difícil a gente medir com precisão essas distâncias. Portanto, primeira lei, a órbita de um astro em torno de uma estrela, ou, vamos generalizar aqui, né, no nosso sistema solar, a órbita dos planetas em volta do Sol é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos. Pronto. Essa também é conhecida como lei das órbitas. Bom, a segunda lei, gente, ela tem apelido de lei das áreas, tá? Por exemplo, olha para esse planetinha aqui, ó. Sabe esse segmento de reta aqui, ó, que vai desde o Sol até o planetinha? É chamado de raio vetor, tá? Ele é chamado de raio vetor. Beleza? Bom, imagina o planeta partindo aqui dessa primeira posição, ó. Aí, depois de um certo intervalo de tempo, ele vem parar aqui. Posição número 2. Tudo bem? Então, o raio vetor varreu uma área A, o planeta percorreu um espaço equivalente a ΔS em um intervalo de tempo ΔT. Beleza, tranquilo. Aí o ano foi passando, o planeta foi girando, girando. Aí quando chegou aqui, ó, eu vou medir o tempo de novo, ó. O raio vetor, ele sai daqui e vem até aqui assim, ó. Não. Então agora ele vai varrer uma área A'. O planeta vai percorrer ΔS' em um intervalo de tempo ΔT'. Tudo bem? Então aqui eu tenho dois movimentos, vamos considerar assim. Um da posição 1 até a posição 2 e o outro da posição 3 até a posição 4. Tá. O que diz a segunda lei de Kepler? Ela diz assim, ó. Se a área A for igual à área A', o tempo ΔT vai ser igual ao tempo ΔT'. Ou seja, áreas iguais são varridas em tempos iguais. Áreas iguais são varridas em tempos iguais. Áreas iguais são varridas em tempos iguais. O mais importante desta lei, gente, são as suas consequências. Quer ver uma consequência fodástica, que sempre aparece no teu vestibular? Ó, presta atenção. Dá uma olhada pro ΔS1, ó. Olha o tamanho que é o ΔS1. Fazer com verdinho aqui. Agora, olha o tamanho que é o ΔS', ó. Fazer com azulzinho aqui. Então, sabe o que dá para perceber, gente? De modo nítido, de modo claro. Ó, o ΔS' é maior que o ΔS. Não tá claro isso, gente? Por exemplo, ó, se você aproxima isso aqui para como se fossem triângulos aí, tá? O triângulo da direita e o da esquerda, eles têm que ter áreas iguais, não é? O da direita tem maior altura, então é como se ele tivesse menor base, tá? Lógico que é curva aí, mas eu estou aproximando para um triângulo, só para facilitar a ideia, tá bom? Então olha o que vai acontecer, ó. Os tempos são iguais, né? Posto que as áreas são iguais. Isso aí é a lei de Kepler, beleza? Bom, então vamos fazer o seguinte. Se eu vou ter que percorrer uma distância maior no mesmo tempo, lógico que a velocidade média aqui, ó, vai ser maior. Sim, então quer dizer que do lado mais pertinho do Sol, a velocidade é maior? Perfeito, gente. Perfeito. Onde ela seria máxima, então? Onde está mais pertinho, no perihélio. E onde ela seria mínima, Dercy? No afélio. Isso aqui é muito importante para você, gente. Tá bom? O Dercy, então quer dizer que do afélio rumo ao perihélio, a velocidade aumenta? Sim. É como se o planeta estivesse pisando no acelerador. Então o movimento é acelerado. Dercy, então quer dizer que do perihélio rumo ao afélio é como se estivesse pisando no breque? Movimento retardado.
Gente, Kepler apenas descreveu isso aí, constatou isso aí. Daqui a pouco, nos próximos vídeos, eu vou te mostrar que chega Newton e mostra o porquê disso. Tá bom? Beleza. Dersim, existiria alguma possibilidade de o módulo da velocidade não mudar? Gente, a única possibilidade do módulo da velocidade não mudar é se a trajetória fosse uma circunferência. Aí o planeta descreveria um movimento circular e uniforme. Tá bom? Então, lei das áreas, a segunda lei de Kepler, diz que áreas iguais são varridas em tempos iguais. Tá bom? Existe uma outra maneira de enunciarmos a segunda lei de Kepler. Seria assim, ó. Seria assim. Ele define, sabe essa razão aqui, ó? Área-tempo. Isso aqui, área varrida pelo raio vetor do planeta e o tempo que ele demora para varrer essa área, é o que alguns livros chamam de velocidade areolar, tá bom? Uma outra maneira de enunciarmos a segunda lei de Kepler seria assim. A velocidade areolar de um planeta se mantém constante. Então, em qualquer pedaço da trajetória que você pegar, essa razão se mantém constante. Então, área varrida em intervalo de tempo são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, se as áreas forem iguais, os tempos são iguais. Tá bom? É uma outra maneira de afirmarmos a mesma coisa. A última lei de Kepler, né, a terceira, vamos dizer assim, o apelido dela é lei dos períodos. Tá bom? Vamos ver o que diz essa lei. Ó, imagina que isso que eu estou chamando de Rx seria o raio médio da órbita do planeta X em torno do Sol. Isso que eu estou chamando de Ry seria o raio médio da órbita do planeta Y em torno do Sol. Fechou? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, gente. A terceira lei, ela fala assim, ó. A razão entre o período da órbita do planeta elevado ao quadrado e o raio médio da órbita desse mesmo planeta elevado ao cubo, essa razão se mantém constante. Dersim, o que é período mesmo? É o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. No caso da Terra, 1 ano. Tá bom? Então, se você pegar, por exemplo, o período da Terra e elevar ao cubo, o raio médio da órbita da Terra, se você pegar o período, elevar ao quadrado, o raio médio da órbita, elevar ao cubo, você vai encontrar um valor. Se você pegar os dados de outro planeta que gira, por exemplo, Marte, que também gira em volta do Sol, vai dar o mesmo valor. Você acredita numa coisa dessa? Se você pegar, por exemplo, Vênus, pegar os dados de Vênus, dá o mesmo valor. Dersim, por que isso acontece? Calma, no próximo vídeo Newton vem para explicar. Então, já que isso permanece constante, se eu pegar os dados do planeta X e os dados do planeta Y, essa razão é a mesma, tá bom? Em termos de continhas, a lei que mais aparece é a terceira. Beleza? Bom, agora, o que eu preciso reforçar? Apesar de essas leis terem sido pensadas no sistema solar, essas leis podem ser aplicadas para quaisquer corpos que orbitam quaisquer outras estrelas. Fechou, gente? Beleza? Ó, vamos reforçar essas coisas através de alguns exercícios. Porque não tem jeito. Exatas a gente só aprende se faz exercício. Então, antes de você partir para a tarefa, gente, pelo amor de Deus, assista a resolução desses exercícios. Por exemplo, ó, a figura representa a trajetória elíptica de um planeta em movimento de translação ao redor do Sol. E 4 pontos sobre essa trajetória. N, o P é o periélio, N e A, que é o afélio. Beleza? O módulo da velocidade desse planeta é, primeira coisa, ela é máxima no periélio e mínima no afélio. Isso é consequência da segunda lei. Portanto, do afélio rumo ao periélio, a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Do periélio rumo ao afélio, a velocidade diminui, é como se estivesse pisando no breque. Portanto, movimento retardado. Portanto, gente, quando ele está passando aqui, ó, por M, ele está descrevendo um movimento acelerado. Quando ele está passando por M de navio, um movimento retardado, o que está aí na sua alternativa D de dado. Ok? Mais um. Esse é bonitinho, gente, muito bonitinho. A figura representa a órbita elíptica de determinado planeta em torno de sua estrela.
O período de translação desse planeta é t. Dersim, o que é isso? O tempo total, é o tempo de uma volta, tá? O intervalo de tempo necessário para que ele percorra o arco AB é tzão dividido por 5. Ah, então peraí. O tempo total é o tempo para varrer a área total. Esse aqui, ó, é 1/5 do tempo, então ele é o tempo necessário para varrer 1/5 da área. Então, se ele tivesse pedido, ó, a área 1 seria 1/5 da área total, tá bom? Isso porque, de acordo com a segunda lei, áreas iguais são varridas em tempos iguais. Então, se o tempo ficar dividido por 5, a área também fica dividida por 5, tá? Considere que as áreas 1 e 2 são iguais. Opa! Então, o tempo para percorrer a área 1 é igual ao tempo para percorrer a área 2. Tá. O intervalo de tempo necessário para que o planeta percorra o arco de C até A. Vixe, exercício diferenciado. Vamos lá, gente. Ó, deixa eu até ampliar minha figura aqui para você conseguir visualizar isso melhor. Ó, deixa eu abrir um espaço aqui. Primeiramente, aqui eu tenho a área que eu vou chamar de área 1. Aqui eu tenho a área que eu vou chamar de área 2. Portanto, a área varrida pelo planeta ao descrever o arco AC, eu vou chamar de área número 3. Então, quem seria a área total? A área total seria assim, gente, ó. Seria a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Beleza? Bom, quem seria o tempo total? É o tempo para percorrer a área total. É o tempo verdinho aí. O que seria a área 1? O que seria o tempo 1? O tempo necessário para percorrer a área 1. E assim por diante, né? Se você quiser acelerando o vídeo aí, vai de acordo com a rapidez que você vai absorvendo. Quem seria o tempo 2? O tempo para percorrer a área 2. Quem seria o tempo 3? O tempo para percorrer a área 3. Tá bom? Ó, o tempo total, o Simpatia tinha dito, tzão. O tempo para percorrer 1, o Simpatia tinha dado, era tzão dividido por 5. Dersim, só não entendi porque o tempo 1 é igual ao tempo 2, porque no texto dizia que a área 1 era igual à área 2, e de acordo com a segunda lei, áreas iguais são varridas em tempos iguais. Bom, então vamos resolver essa conta aqui. Tzão sobre 5 mais tzão sobre 5 é 2tzão sobre 5. 2tzão sobre 5 tá mais, passa para o outro lado menos. Tá. Escrever tzão, gente, é a mesma coisa que escrever assim, ó. 5tzão sobre 5. Dersim, por que você vai fazer assim? Porque fica mais rápido para resolvermos a conta. Aí, como o denominador é o mesmo, você mantém o denominador, que é 5, e faz a continha lá em cima normalmente. 5t menos 2t, isso aqui dá 3t sobre 5, o que está na tua alternativa A. Bom, a próxima questão fala assim, ó. Pegar a ponteira aqui. A corrida espacial gerou uma competição que contribuiu para o desenvolvimento e lançamento de satélites ao redor da Terra. Satélites de comunicação em maior número. Satélites de televisão, satélites científicos, um monte, uma porrada aí. Tá. Considerando um satélite de comunicação, tudo que tiver relacionado a ele vai receber um índice CO de comunicação. De órbita circular, de raio médio 2 vezes o raio médio da órbita de um satélite meteorológico. Qual é a razão dos períodos dos satélites de comunicação e meteorológico? Então, olha aqui que ele quer saber. A razão é o resultado de uma divisão. Entre os períodos, período é tzão. Entre o satélite de comunicação e o satélite meteorológico. É isso que ele quer. Opa, falou de período, falou de raio, então, na verdade, ele está falando da terceira lei. Dersim, mas a terceira lei de Kepler, as leis de Kepler, eu posso aplicar para satélites que giram em volta da Terra? Pode, gente, pode. Você pode aplicar para qualquer corpo que orbita qualquer astro? Pode, gente. Ok? Então, vamos aplicar lá a terceira lei de Kepler, tá bom? Então, faz assim, ó. Dersim, como que eu faço para saber se é o período que vai ao quadrado, se é o raio que vai ao cubo? Eu sempre confundo. Sabe como que eu fazia, gente? Eu fazia assim, ó. Quando eu vi a letra R aqui, primeira palavra que vem na nossa cabeça
com a letra R? Por exemplo, a rabo. Rabo fica perto do cubo. Então o raio é elevado ao cubo. Por exemplo, ó, palavra que começa com a letra T. Teta. Teta, quantas a gente tem? 2. Por isso ao quadrado. Lógico que não é por isso, né, gente? É só para você lembrar. Então lembra assim. Raio, lembra rabo. Rabo fica perto do cubo. Lembra que é o cubo. Tesão, lembra teta. Teta, você tem 2. Lembra quadrado. Gente, pelo amor de Deus, é só para você lembrar, tá? Tem nada de científico nisso, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, vamos lá? Dersim, mas ele não deu valores. Calma, gente. Calma. Ó, no lugar de colocar o raio do satélite de comunicação, ele tem o dobro do satélite, do raio do satélite, do raio da órbita do satélite meteorológico. Então, no lugar de colocar, só coloca entre parênteses aqui, ó. Senão tem gente que esquece que é todo mundo que tem que elevar ao cubo. Tá bom? 2 elevado ao cubo, 8. Raio elevado ao cubo, raio ao cubo. Aí aparece raio da órbita do satélite meteorológico ao cubo dos dois lados. Então você corta. Sobe com o 8 multiplicando. Para poder sumir com esse quadrado, você tira a raiz. Gente, 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Aí se você tirar a raiz disso aqui, ó, a raiz de 4 é 2. E a raiz de 2 a gente não sabe, então vamos deixar indicado. Pronto. Lembra que ele havia pedido essa razão aqui, ó? Danado. Então você faz assim, ó. No lugar de colocar o período do satélite de comunicação, você coloca aquilo que você encontrou. Aí aparece período meteorológico em cima e embaixo. Pronto. É isso aí, que está na sua alternativa C de casa. Beleza? Gente, antes de você partir para a sua tarefa, é fundamental que você tenha assistido a resolução dos exercícios, ok? Bons estudos a todos vocês e assista a playlist inteira, ok? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.